Após a devastação da Segunda Guerra, a Europa jazia em ruínas. Um continente marcado pela dor e incerteza. Cidades inteiras foram reduzidas a escombros, e a fumaça da guerra ainda pairava no ar. Mas, em meio à reconstrução, uma nova sombra começava a surgir, lançando um véu de medo sobre o Ocidente. A paz conquistada parecia frágil, e a esperança de um futuro tranquilo era ameaçada por um novo inimigo. Em Washington e Londres, líderes observavam com apreensão o avanço da influência soviética no leste europeu. O temor de uma invasão se tornou uma realidade palpável. Mapas estratégicos eram estudados, delineando possíveis rotas de ataque e pontos vulneráveis. A cortina de ferro descia, dividindo o continente e intensificando a paranoia. A Europa Ocidental sentia-se exposta. Diante dessa ameaça iminente, a necessidade de uma defesa robusta era clara. Mas como resistir a um poderio tão vasto? A resposta veio em segredo. Surgiram as redes Stay Behind, células clandestinas prontas para agir em caso de invasão. Homens e mulheres, civis comuns, foram recrutados e treinados para uma guerra invisível. Sua missão: sabotagem, infiltração e resistência atrás das linhas inimigas. Em locais secretos, longe dos olhos curiosos, eles se preparavam para o pior, aprenderam a manusear explosivos, a decifrar códigos e a operar equipamentos de espionagem. Simulações de ataques e explosões eram realizadas em ambientes urbanos destruídos. Cada movimento, cada decisão, poderia significar a diferença entre a liberdade e a opressão. A tensão era constante, o perigo iminente. A Europa vivia sob a sombra de uma nova guerra, uma guerra fria, silenciosa, mas com o potencial de se tornar devastadora a qualquer momento. As redes Stay Behind representavam a última linha de defesa, a esperança de resistência, um legado de medo e preparação que moldou o continente por décadas. A história das redes Stay Behind é um testemunho da resiliência humana e da complexidade de um período onde a paz era apenas uma trégua frágil. A Europa Ocidental, ainda se recuperando da guerra, sentia-se exposta a nova ameaça. O medo da invasão soviética não era apenas uma teoria, mas uma preocupação diária. A cortina de ferro não era apenas uma metáfora, mas uma barreira física e ideológica, dividindo famílias, nações e o futuro de um continente. A necessidade de uma resposta secreta e eficaz tornou-se evidente. As redes Stay Behind era a solução para uma guerra que talvez nunca fosse declarada abertamente, mas que poderia explodir a qualquer momento, exigindo uma resistência interna. Os recrutas eram treinados em táticas de guerrilha, comunicação secreta e sobrevivência. Eles aprenderam a viver nas sombras, a se misturar e a agir sem deixar rastros. A preparação era rigorosa, pois o preço do fracasso seria a perda da liberdade. Cada membro da rede era uma peça vital em um quebra-cabeça complexo de defesa. Eles eram os guardiões silenciosos, a esperança secreta da Europa Ocidental. A história das redes Stay Behind é um capítulo pouco conhecido da Guerra Fria, mas sua existência revela a profundidade do medo e da determinação daquela época. Um período onde a ameaça invisível moldou o destino de milhões, e onde a coragem de poucos garantiu a esperança de muitos.